Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje falaremos um pouquinho da resolução de equações do segundo grau com uma incógnita. Chamamos aqui de parte 2, certo? Anteriormente, tem uma aula aqui também no canal que chamamos ela lá de parte 1. Lá tratamos de resolução de equações incompletas. Nessa aula de hoje falaremos de equações completas. Então, qualquer dúvida, certo, com relação às equações incompletas, temos um vídeo aqui também no nosso canal. Então, vamos à nossa aula de hoje, que diz o seguinte, equações completas. A fórmula resolutiva x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, ou seja, 2 vezes a, é chamada fórmula resolutiva da equação do segundo grau ax² mais bx mais c igual a 0. Observe que essa fórmula resolutiva aqui dependemos de quem? Dos valores dos coeficientes, ou seja, de a, b e de c, que é o que vamos substituir aqui os valores. Então, vamos observar o seguinte, que essa expressão aqui, b² menos 4 vezes a vezes c, que é um número real, certo? É usualmente representada pela letra grega delta, certo? Por essa letra aqui, delta, certo? E é chamado o quê? Discriminante da equação, ou seja, o delta é o meu discriminante, ou seja, é o discriminante da equação. Então a fórmula resolutiva, certo, pode ser escrita assim. Se esse valor aqui, b² menos 4 vezes a vezes c, é delta, então no lugar de escrever aqui, nessa fórmula aqui, b² menos 4 vezes a vezes c, certo? Podemos escrever aqui quem? Delta. Então, como é que vai ficar? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de quem? De delta. Quem é delta? É b² menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, certo? Então, essa fórmula resolutiva, que vimos anteriormente, também recebe o nome de fórmula de Bhaskara, certo? Como uma homenagem ao matemático, certo? A existência ou não de raízes reais, certo? Bem como o fato delas serem iguais ou diferentes, depende exclusivamente de quem? Do valor do discriminante, ou seja, do valor de delta. Quem é delta? b² menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, o objetivo da gente é resolver nossa equação para encontrar o quê? As raízes, certo? Caso seja possível. Então, na equação ax² mais bx mais c igual a 0, temos quem? Que delta é quem? Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Quem é b? B é justamente esse coeficiente aqui. Menos 4 vezes. Quem é o valor de a? A é esse coeficiente aqui. Vezes o valor de c. Quem é c? É esse coeficiente aqui. Ou o que chamamos também de termo independente. Certo? Então, vamos considerar o seguinte agora. Com relação a esse discriminante aqui, delta, temos o seguinte. Quando delta é maior ou igual a 0, a equação ela tem raízes reais. Certo? Agora vamos separar aqui em dois casos. Fizemos aqui, quando delta maior ou igual. Então, se delta é maior que 0, a equação tem duas raízes diferentes. Ou seja, duas raízes reais diferentes. Quando, no caso aqui, se delta for igual a 0, a equação ela possui duas raízes reais iguais. Ou seja, duas raízes iguais. E quando delta for aqui, fizemos delta maior ou igual a 0. E aqui, quando delta é menor que 0, a equação não tem raízes reais, certo? Uma observação com relação a isso. Uma equação do segundo grau com uma incógnita, necessariamente ela vai ter duas raízes, certo? Elas podem ser reais ou não. Aqui no caso, se delta for maior ou igual a 0, ela tem duas raízes reais. Se delta for menor que 0, ela não possui o quê? Raízes reais, certo? Ela vai possuir o que vamos chamar lá na frente, certo? De quê? De raízes complexas, certo?
Ou seja, no conjunto dos números reais, se delta é menor que zero, a equação não tem raízes, certo? Então, prosseguindo, chegamos aqui nos nossos exemplos. Então, vamos pensar o seguinte. Primeiro exemplo que temos, x² mais 2x menos 8 igual a zero. Então, nosso objetivo é usar a fórmula resolutiva para encontrar as raízes, certo, dessa equação. Então, primeiro passo, vamos indicar aqui os valores de quem? Dos coeficientes, A, B e C. Quem é o valor de A? O valor de A aqui é exatamente quem? É exatamente 1. Quem é o valor de B? É 2. E o valor de C é quem? Menos 8. Muito cuidado com relação à questão do sinal aqui. 2x aqui, menos 8. Então, o valor de C é quem? É menos 8. Então, colocamos aqui. Então, temos os valores. A é 1, B é 2, C é igual a menos 8. Então, fizemos a primeira coisa. Agora, vamos partir para o valor de delta, ou seja, o valor do discriminante. Vai ser dado a partir de quem? A partir de B² menos 4 vezes A vezes C. Então, observe o seguinte aqui. Delta é igual. Quem é o valor de B aqui? O valor de B, temos aqui, que é 2. Quem é o valor de A? O valor de A é 1. Temos aqui. Quem é o valor de C? É exatamente menos 8. Então, temos ele aqui também. Esse 4 aqui é da fórmula, certo? Então, vamos pensar o seguinte aqui, B² menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? B é 2. Então, teremos aqui, 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o valor de A? O valor de A é 1. Então, aqui, no lugar de A, vai ficar 1. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C? É exatamente menos 8. Então, vai ficar aqui, menos 8. Observe que aqui temos uma potência e aqui temos uma multiplicação. Então, vamos fazer primeiro quem? Essa potência aqui. 2 ao quadrado é quem? É 2 vezes 2, que é 4. Aí aqui, essa multiplicação, vamos fazer logo aqui regrinha de sinal, né? Menos com menos aqui fica mais. 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 8 é exatamente 32. Então, já colocamos aqui, 32. Aí, delta vai ser quem? Delta é igual a 4 mais 32. 4 mais 32 dá exatamente 36. Ou seja, encontramos o valor de delta aqui. Delta é 36. Então, lembram que anteriormente falamos que encontrar ou não as raízes depende exclusivamente do valor de delta. Então, se delta aqui é igual a 36, delta é um número maior que zero. Ou seja, como delta é maior que zero, a equação tem raízes reais e diferentes. Dadas por quem? Por aqui, a formulazinha. X é igual a quem? Menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por quem? Por 2 vezes o valor de A, ou seja, 2A. Então, aqui temos o valor de B, temos o valor de delta, que encontramos agora, e temos o valor de A. Então, agora vamos substituir aqui. Menos, esse menusinho aqui é da fórmula, certo? Muito cuidado com relação a isso. Então, menos, quem é B? É 2. Professor, se B fosse menos 2 também, aí faria regrinha de sinal, menos com menos, mais. Como aqui, no caso aqui da gente, o 2 é positivo, mais com menos é quem? É menos. Então, aqui ficou menos. Então, menos 2, mais ou menos, raiz de delta. Quem é delta? Delta é exatamente 36. Então, a raiz de 36. Dividido por 2 vezes A. O valor de A é 1. Então, colocamos aqui, 2 vezes 1. Professor, já podia pular alguns desses passos? Já poderia, mas aqui como estamos fazendo a questão da explicação, então colocamos todos os passos aqui. Então, menos 2 aqui, mais ou menos a raiz de 36 é quem? É exatamente 6, porque 6 vezes 6 é 36. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Então, aqui, vamos separar aqui em 2 agora. O positivo e quem? E o negativo. Aqui chamamos de x' e x duas linhas. Poderia chamar também de x1 e x2 também. A questão importante, o mais importante é diferenciar os dois. Então aqui chamamos de x' e x duas linhas. Para o x' eu considerei quem? Primeiro o positivo. Para o x duas linhas eu considerei o negativo, certo? Então aqui, x' vai ser quem? Menos 2 mais quem? Mais 6 dividido por 2. Então, menos 2 mais 6 é a mesma coisa que 6 menos 2, que dá 4.
E 4 dividido por 2 é quem? É 2. Então aqui encontramos a primeira raiz, que é quem? X igual a 2. Para o segundo aqui, temos o seguinte, ó, chamamos de x duas linhas. Então agora eu vou considerar quem? O negativo. Ó. Então menos 2 menos 6. Dividido por quem? Por 2. Então menos 2 menos 6 dá exatamente menos 8. E menos 8 dividido por 2 dá exatamente quem? Menos 4. Ou seja, esse menos 4 vai ser quem? A segunda raiz da minha equação. Ou seja, os números menos 4 e 2 são as raízes reais, no caso aqui, certo? Da equação dada. Ou seja, o conjunto solução dessa equação é quem? É menos 4 e 2. Observe que o valor de delta era maior que zero, no caso foi 36, que é o número maior que zero. Gerou para a gente o quê? Duas raízes reais, certo? E diferentes, ou seja, uma aqui é menos 4 e a outra é 2. Professor, tem como tirar a prova se as raízes que eu encontrei são realmente as raízes da minha equação? Tem sim. Observe, certo? A equação. Quem é a equação? É x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Então, vamos substituir onde tem x aqui por quem? Por menos 4 e depois por 2. Observe que aqui minha igualdade, aqui o segundo membro é quem? É zero. Ou seja, quando substituímos aqui, esse primeiro membro aqui, certo? Quando eu substituir pela raiz que eu encontrei, tem que dar exatamente zero, certo? Se não for zero, é porque o número que encontramos não é a raiz. Então, substituímos primeiro por menos 4. Então, aqui onde tem x, eu vou colocar aqui, ó, menos 4. Então, x ao quadrado vai ficar menos 4 ao quadrado. Mais, duas vezes o valor de x é menos 4. Então, colocamos aqui. Menos quem? Menos 8 igual a zero. Então, observe que menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. Que dá exatamente quem? Que dá exatamente 16. Aí fazemos aqui, ó, regrinha de sinal. Mais com menos, menos. 2 vezes 4 é 8. Aí menos quem? Menos 8 igual a zero. Observe que esse primeiro membro aqui, ó, 16 menos 8 é 8. E 8 menos 8 é quem? É zero. Ou seja, comprovamos aqui que menos 4 é uma raiz da minha equação. Agora vamos fazer a mesma coisa com quem? Com a segunda raiz. Quem é a segunda raiz? É 2. Então, onde tem x aqui, colocamos quem? 2. Então vai ficar quem? 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 8 igual a zero. 2 ao quadrado é quem? É 2 vezes 2, que é 4. Mais 2 vezes 2 também é 4. Menos 8 igual a zero. Então, 4 mais 4 é quem? É 8. E 8 menos 8 é zero. Ou seja, provamos aqui que 2 também é raiz da minha equação. Ou seja, o conjunto de solução dessa equação aqui, x² mais 2x menos 8 igual a zero, é quem? É menos 4 e 2. Ok? Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, ó, x² mais 4x mais 4 igual a zero. Então, a fórmula para fazer o passo a passo é o mesmo. Primeiro, vamos aqui definir quem são os coeficientes, a, b e c. Aqui, ó, x², então, é quem? É 1x². Então, quem é a? É exatamente 1. B é exatamente quem? 4. E C aqui, que é o termo independente, é exatamente 4 também. Então, vamos agora encontrar quem? O discriminante, ou seja, o valor de delta. Delta é dado a partir de quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, primeiro, quem é B? B é 4. Então, vai ficar 4 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes quem é o valor de A? É exatamente 1. Vezes quem? O valor de C. Quem é o valor de C? É exatamente 4. Então, observe o seguinte, ó, que 4 elevado ao quadrado é quem? É 4 vezes 4. 4 vezes 4 é exatamente 16. Menos 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 4 é exatamente também 16. Então, temos aqui, ó, que delta é quem? 16 menos 16, que é 0. Ou seja, encontramos que delta é igual a 0. Quando delta é igual a 0, o que é que vai acontecer com nossa equação aqui, ó? Como delta é 0, a equação tem duas raízes reais iguais.
E elas vão ser dadas por quem? Por x', chamamos aqui, ó, igual a quem? A x duas linhas, ou seja, as duas raízes são iguais. Que é igual a quem? A menos b dividido por 2a. Mas, professor, eu sei que a fórmula lá é menos b mais ou menos a raiz de delta. Só que observe que delta da gente aqui é quem? É zero. Ou seja, eu não vou precisar, ó, dessa segunda partezinha aqui, porque vai dar zero. Então, vai ficar menos b dividido por quem? Por 2a. Ou seja, quem é o valor aqui, ó, de b? Eu tenho menos aqui da formulazinha. Muito cuidado com esse menos. Tem que colocar aqui, ó. Menos quem? Quem é o valor de b? É exatamente 4. Então, vai ficar, ó, menos 4, certo? Dividido por 2 vezes o valor de a. Ou seja, 2 vezes 1, certo? Professor, mas precisava eu colocar, por exemplo, o b aqui, ele é positivo aqui, o 4. Eu colocar, ó, mais aqui, no caso, ó, menos, aí mais 4. Não, aqui já estamos fazendo esse passo direto aqui, ó. Sabemos que pela regrinha de sinal, menos com mais aqui é menos. Então, eu já coloquei aqui o menos. Menos 4 dividido 2 vezes 1 é 2. Ou seja, menos 4 dividido por 2, estamos dividindo um número negativo por um número positivo. Então, o resultado é negativo. Então, menos 4 dividido por 2 é exatamente, ó, menos 2. Ou seja, encontramos duas raízes reais iguais. Iguais a quem? Iguais a menos 2. Ou seja, o conjunto de solução aqui para a minha equação é quem? É menos 2, certo? Fazendo aqui a conferência, ou seja, tirando na prova se está correto nossos cálculos, vamos fazer o seguinte aqui, ó. A equação que temos é essa, ó. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. Então, esse primeiro membro aqui, quando eu substituir por menos 2, tem que dar exatamente quem? Tem que dar exatamente 0. Então, vamos substituir. Onde tem x, vamos colocar aqui menos 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, mais quem? 4 vezes menos 2, mais quem? Mais 4. Então, menos 2 elevado ao quadrado é quem? É menos 2 vezes menos 2, que dá exatamente 4. Mais com menos aqui é menos. 4 vezes 2 é quem? É 8. Mais quem? Mais 4, igual a 0. Observe que aqui agora temos só continhas, ó. 4 menos 8 é quem? É menos 4. E menos 4 mais 4 dá 0. Ou seja, o primeiro membro também deu 0. Ou seja, menos 2, ele é a raiz dessa minha equação. Ou seja, o conjunto de solução dessa minha equação aqui, que encontramos, a partir de quem? A partir de delta. Delta deu igual a 0. Ou seja, quando delta é 0, eu tenho duas raízes reais iguais. No caso da gente aqui foi iguais a menos 2. Ok? Partindo agora para o nosso terceiro exemplo que temos aqui. Primeiro, vimos um exemplo que delta era maior que 0. Encontramos duas raízes reais diferentes. Quando delta foi igual a 0, nesse segundo exemplo da gente, encontramos duas raízes reais iguais. Iguais a quem? A menos 2. Agora, vamos ver esse terceiro exemplo que temos aqui. Observe. X² menos 2x mais 6 igual a 0. Primeiro passo. Vamos definir aqui o valor dos coeficientes aqui. Quem é A? A é exatamente aqui, ó, 1. Quem é B? B é menos 2. E quem é C? C é igual a 6. Então, quem é o valor do discriminante? Delta é quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B ao quadrado, quem é B? Menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes, quem é o valor de A? O valor de A é exatamente 1. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C? É exatamente 6. Ou seja, agora aqui ó, temos continhas. Menos 2 elevado ao quadrado é quem? É menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá exatamente ó, 4 positivo. Agora aqui, ó, menos, coloquei aqui, ó, 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 6 é exatamente quem? É exatamente 24. Então, quem é delta? Delta vai ser 4 menos 24. Ou seja, delta deu exatamente menos 20. Ou seja, delta foi aqui um número menor que 0. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Como delta é menor que 0, a equação ela não tem raízes reais. Certo? E como vamos finalizar aqui? Ó, logo, solução é quem?
aqui temos duas formas de indicar, certo? O conjunto de solução. Primeiro, pode ser essa bolinha aqui, cortada, certo? Que vamos chamar de vazio. Então, a solução aqui é o vazio. Ou a solução é quem? Podemos colocar as duas chavezinhas aqui, ó, com ninguém entre elas. Então, temos essas duas formas aqui, ó, de dizer que não tem solução aqui para a minha equação. Por que não tem solução aqui dentro do conjunto dos números reais? Porque delta foi menor que zero, certo? E assim finalizamos nossa aula.